Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um ExpoCon Cast, podcast oficial da ExpoCon. A gente aqui vai falar muito sobre tecnologia, e-commerce, marketing digital, inovação. Eu sou Pedro Skripilic, mentor e consultor de mercado já há mais de 25 anos. No episódio de hoje, vamos conversar com o Diogo Serra, sócio da Rise. Eu perguntei para ele, gente, para não falar o nome errado. Certíssimo. Eu perguntei para ele, então não venham me corrigir, hein? A Rise Agência, que vai trazer alguns insights muito legais para a gente, para o nosso negócio. Antes de começar, é bom lembrar que o podcast está no YouTube. Sigam a gente, compartilhem, vamos compartilhar esses insights, cara, que é muito bacana, principalmente para quem está começando, para quem está entrando no mercado, ou para quem quer ouvir profissionais como o Diogo, como o Roger e como outros que estão vindo por aqui, para trazer mais informação e mais força para vocês no mercado. Diogo, bem-vindo. Obrigado. Fala um pouquinho de você. Antes de mais nada, vamos se apresentar, né? Acho que é legal você falar um pouquinho da Rise, falar um pouquinho do Diogo, para o pessoal que está nos assistindo aqui também conhecer um pouquinho mais de vocês. Excelente, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer poder falar com vocês também. Eu trabalho com e-commerce há aproximadamente 6, 7 anos. Eu iniciei minha carreira como CLT no Buscapé. Opa, que legal. E o Zoom Buscapé, um trabalho fantástico que tinha lá. E depois houve a oportunidade de eu me formar como consultor oficial do Mercado Livre. E na época era muito interessante porque o Mercado Livre estava crescendo, aquele boom pós-pandemia, né? E a proposta deles... Todo mundo entrou, né, cara? Foi aquele negócio que... Vamos vender, vai para o Mercado Livre. Exatamente. E a proposta deles era simples. Nós estamos fazendo uma certificação e nós garantimos que vamos te enviar cliente. Eu estava um dia no meu Instagram e falei assim, peraí, o retorno com investimento garantido não tem porquê. Vambora. Vamos fazer. Então eu fiz a certificação, e assim que eu me certifiquei, eu entrei em uma consultoria que já estava trabalhando no Mercado Livre como parceiro. Fiquei 4 anos junto com essa consultoria. E aí, aproximadamente um ano e meio, eu iniciei meu voo solo, fundando a Rise. E muito focado num trabalho aqui no Rio de Janeiro. Por coincidência, hoje é a minha primeira participação aqui no ExpoCon. Que ótimo, bem-vindo, né? E em casa, né? Melhor ainda. Eu vou estar com vocês no circuito inteiro. Legal. Mas eu estou iniciando aqui no Rio de Janeiro, em casa. E desde o ano passado eu iniciei exatamente um desafio nesse, focando no Rio de Janeiro. Porque é um local muito carente, é um local que, cara, todo mundo aqui se acostumou à ideia de que tudo acontece em São Paulo. Então hoje meu propósito, meu desafio é exatamente esse, é mudar essa realidade. Te entendo bem, eu moro em São Paulo. Já sabe. Carioca da gema, nascido e criado, e moro em São Paulo hoje por motivos profissionais. Sim. Mas como eu falei no outro podcast com o Roger da Via Mia, eu falei, cara, eu sou um eterno apaixonado pelo Rio de Janeiro e o que eu puder fazer para estar com vocês estimulando. Que bom. E é muito legal estar aqui com a ExpoCon no Rio de Janeiro. E eu acho que a pergunta vai muito... A primeira pergunta eu acho que a gente pode abrir aqui quais os grandes desafios da cidade do Rio de Janeiro, de vender na cidade do Rio de Janeiro? Acho que primeiro esse isolamento, que o empresário aqui se acostumou. O Rio de Janeiro ele tem aquela fama da malandragem, de que tudo dá o seu jeitinho, é mais do que em outros locais do Brasil. A gente tem a questão da criminalidade, que também é algo que a gente não pode desconsiderar. A gente sabe que é algo que acaba de alguma maneira impactando o empresário local. O cara tem que investir mais em segurança, ele tem que se resguardar, e isso, a insegurança acaba impactando como um todo. Com certeza. E principalmente o isolamento, porque do mesmo modo que o carioca ele tem aquela questão da malandragem, ele também tem a questão de ser desconfiado. Ele é mais desconfiado do que os demais, Eu estava vindo de carro com meu pai hoje para cá e a gente conversava ali sobre um ponto no carro com outras pessoas que estavam com a gente, e aí ele citou, o rapaz falou, o João é sempre desconfiado. Aí ele falou, não, é porque eu moro no Rio. Eu moro no Rio. Então, assim, perfeito. O carioca, em especial, é uma pessoa, um empresário que ele está sempre com o pé atrás. Porque ele já sabe que vão tentar passar ele para trás, entendeu? Vão tentar enganar, vão tentar roubar as coisas dele. Então, esse isolamento, ele é uma maneira de segurança, mas ao mesmo tempo é algo muito prejudicial, porque impede de ter oportunidades, impede de se abrir para situações que poderiam, inclusive, ajudá-lo no dia a dia da empresa.
Essa questão da criminalidade, né? Eu acho que é uma coisa, é um ponto que eu vivo muito isso em São Paulo, né? Porque as pessoas viram e falam, não, porque você mora no Rio, é muito violento. Aí eu, mas São Paulo é violento também. Qual é a comparação, né? Então, assim, eu acho que todas as cidades são violentas, dependendo dos lugares, dependendo de como. É óbvio que o Rio, por ser uma cidade turística, eu acho que também chama muito mais atenção. Aqui acho que é um ponto que é relevante. Agora, falando de venda, né? Vamos entrar nesse cenário. Acho que os desafios são esses que a gente sempre traz e sempre fala sobre o Rio de Janeiro. Mas você acha que quem vende no Rio de Janeiro tem alguma desvantagem com os vendedores de estados como São Paulo, Minas Gerais? Não vou falar nem de estados do Nordeste, mas eu acho que principalmente falando do Sudeste, né? Que é onde a gente talvez tenha competição maior por ser talvez o centro ali de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Você acha que tem alguma desvantagem ou não? Como é que você enxerga isso? Até porque hoje a Rise é focada no Rio de Janeiro, né? Exatamente. O foco nosso é no Rio de Janeiro, embora a gente atenda clientes no Brasil inteiro, mas o olhar especial é para o Rio de Janeiro, justamente por causa dessa carência. A ideia é suprir essa carência, né? Não só com consultorias, mas como eventos e outros apoios que a gente consegue dar. Agora, o empresário que ele está aqui, ele entra em desvantagem, por exemplo, no Mercado Livre, quando você não consegue, por exemplo, contar com um fulfillment aqui. Se você quiser... Olha, importante essa informação, hein? Se você Bem quiser legal. habilitar um fulfillment, você tem que mandar para São Paulo. Você precisa abrir uma E que não faz sentido, né, cara? Porque você está no Rio de Janeiro, seria muito mais fácil você conseguir trazer daqui do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então você tem que abrir uma filial lá em São Paulo, tem um investimento que ficaria de R$2.000 e poucos. Falando só de Mercado Livre, né? Então ele vai abrir uma filial, ele vai ter que mandar os produtos lá. E muitos nem sabem disso. Tem muitos vendedores que eles ficam, olha, eu estou há anos no Mercado Livre e eu não consigo habilitar o full. Você já abriu a filial? Você já solicitou lá? Não, você nunca vai ser chamado. Tem que fazer isso? Tem que fazer isso? Então, assim, o cliente que compra no Mercado Livre, por exemplo, ele quer comprar hoje e receber hoje. Quer comprar hoje e receber amanhã no máximo. É o que acontece lá em São Paulo, né? E é muito exatamente por conta dessa informação que você fala, que lá você tem o centro de distribuição, você consegue entregar no same day delivery ali, tranquilamente. No Rio de Janeiro, provavelmente talvez no dia seguinte, 24 horas, 48. Exatamente. Você até consegue fazer algumas coisas com flex, né? Quando você contrata legal. uma empresa de logística, aqui no Rio a gente tem a Transmoto, por exemplo, que é uma empresa homologada pelo Mercado Livre, e você consegue fazer esse tipo de trabalho garantindo chegar hoje. Mas nem todo vendedor ainda tem essa visibilidade da importância disso. Mas de fato é importante. Cada vez mais os marketplaces priorizam a geolocalização, e se você está aqui no Rio, você tem que garantir a entrega o mais rápido possível. Né? Sem falar de questão tributária, que a gente também briga por isso, né? Tem estados como Santa Catarina, Extrema, lá em Minas Gerais, que tem seus benefícios fiscais e é um ponto que a gente precisa lutar aqui também no Rio de Janeiro. Você sabe que uma história engraçada, eu estou há 20 anos direto e são mais 5 anos aí em estudos e tudo mais, mas um dos grandes primeiros projetos que a gente fez era uma perfumaria online, foi uma das maiores do Brasil, e eu trabalhava com eles. E foi o primeiro grande projeto do Rio de Janeiro a sair do Rio de Janeiro para tributação. E a gente foi para Tocantins. Olha, Tocantins? Tocantins. Eu brinco que Tocantins era uma cidade que não tinha nada. Você tropeçava na entrada, caía na saída e de repente apareceu um centro de distribuição de perfumaria. Né? E aí construiu a cidade toda em prol disso. Agora, é legal essa informação quando a gente fala de tributação. É importante, o carioca tem um tributo muito alto, e essa questão do investimento em São Paulo é muito relevante. Eu acho que são informações que, como você já deixou claro, muita gente não sabe. Então o cara está vendendo, pô, mas por que eu não consigo fazer isso? Então, ó, gente, o Diogão está aqui dando insights bem relevantes para vocês. Eu acho que é importante ficarem atentos aí a essas notícias aí. É isso. E o que falta? Talvez, assim, acho que a gente já falou alguns pontos, né, sobre tributos, sobre informação, talvez, eu acho que é uma coisa relevante. Eu como consultor, vejo muita falta de informação. Mas o que para a gente ser uma potência no e-commerce como São Paulo é considerado hoje, falta muito? Olha, eu acho que o principal é a unidade, sabe? Porque
você tem vendedores legais aqui. Você tem, por exemplo, a First Class, você tem aqui outros vendedores que estão aqui participando, então também aqui palestrando, são fortes, cara. Mas estão caminhando de forma isolada e muitas das vezes não são notados, né? Não são notados no cenário nacional. A First Class, por exemplo, que a gente assessora, eles começaram agora no Mercado Livre, e é uma marca que está aqui em toda esquina, aqui no Rio de Janeiro. Gigante, É né? gigante. Mas se você for procurar em outros estados, é um trabalho que está iniciando ainda, né? Mas olha só a oportunidade que tem. Então, a unidade, que é o que eu tenho buscado aqui no Rio de Janeiro, é o que vai trazer não só visibilidade para o e-commerce local, como também vai derrubar essas barreiras que ainda prejudicam os empresários aqui, sabe? Legal, eu acho que é uma coisa que dentro aqui do nosso roteiro vai muito de encontro com a pergunta que eu vou te fazer. Decidir um negócio focado no Rio de Janeiro, foi por causa disso? Foi com essa dor? Você percebeu essa dor e falou, cara, o Carioca está precisando, o empresário, uma First Class da vida, outras grandes marcas que a gente sabe também que estão entrando, né? Não estão só entrando, já estão no e-commerce, mas estão evoluindo para uma questão até de marketplace ou de outros projetos. Foi essa falta? Qual foi o start, o né? start, né? Cara, assim como você, eu já passei por essa tentação de morar em São Paulo, né? Na verdade, eu passei várias vezes por essa tentação. Eu cheguei a morar um ano em Moema, né? Há muitos É o anos bairro atrás. dos cariocas O lá. bairro dos cariocas. Você só encontra carioca. Mas isso foi aproximadamente 20 anos atrás, né? E aí, quando, agora mais recente, eu fui novamente tentado, foi no Fórum E-Commerce que teve ano passado. Eu estava numa roda ali de empresários, inclusive o pessoal da GoBot que estava aqui, estavam ali. Conheço. E eles estavam falando, cara, por que você não vem morar em São Paulo? Tudo acontece em São Paulo, você tem que vir para São Paulo, porque se você quer crescer, você tem que vir. E eu, de fato, conheço consultores que seguiram por esse caminho. Só que eu tenho família. Aqui, Mais difícil, né? tenho 3 filhos. É algo que não é tão simples assim, né? E tem um propósito, algo aqui no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, eu falei, cara, não dá, não é meu momento, não é meu propósito, não é isso que eu quero. Eu falei, cara, por que você não inicia então um movimento no Rio de Janeiro? Foi uma conversa assim, tava uma galera ali no Fórum E-Commerce e falaram, cara, tá aí. E aí, a partir dessa conversa, foram 2 meses só que eu tive para poder iniciar o primeiro Rio Marketplace Summit. Então, ano passado nós fizemos um primeiro evento, assim, muito corrido, em 2 meses, mas nós conseguimos reunir 500 vendedores ali na Barra da Tijuca e trazendo um conteúdo de alto nível. Esse ano a gente já tem uma próxima edição agendada agora no dia 7 de junho e já dando uma outra cara. O Mercado Livre vai estar com a gente, o pessoal da Magalu que está aqui vão estar com a gente também, Shopee. Então a intenção é mostrar para esses marketplaces que existe sim um comércio forte aqui, um e-commerce forte que quer prosperar, que quer fazer tudo direitinho, apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades, né? E que demanda uma atenção, né? Eu acho que vai muito de encontro com o que a gente passou pós-pandemia, onde as marcas e os clientes passaram a ter uma necessidade de um carinho a mais, né? De pegar na mão, de fazer junto. Eu sinto muito isso no Rio de Janeiro também, quando a gente conversa em rodas de negócio, em rodas de... Aqui mesmo, né, Expo icon, falando com alguns varejistas, essa falta, né? Pô, mas não tem evento no Rio. Pô, agora a gente tem. Tem, né? tem. Não tem... Tem empresa? Tem agência? Tem. Tudo bem, a gente ainda não tem um CD do Mercado Livre, mas, cara, daqui a pouco o Mercado Livre vai ver que vai ser diferencial para eles e vai fazer. Esses caras estão crescendo muito, um Shopee da vida, esses chineses estão vindo com força total, né? A gente sabe disso. E acho uma coisa que é legal a gente trazer. A gente fala muito dessas dificuldades. O que você falaria, Diogo? Acho que eu gosto muito de falar isso. Eu vou falando, a gente começa a conversar. Mas o que você falaria para um cara do Rio que está aí começando a operação dele, os primeiros passos, está travado, não consegue? É óbvio que a gente não vai dar, né? Não tem receita de bolo. Eu sempre falo isso. O que serve para mim talvez não sirva para você, mas o que seria um básico, né, de você destravar uma operação, de você dar um impulso ali dentro do negócio? Primeiro esse desarme, né? Nem todo mundo quer te enganar.
O primeiro ponto é esse. Boa. Se desarme. Eu sei que aqui falar de desarmar no Rio mas se desarme porque nem todo mundo quer te enganar. Existem ainda empresas sérias, existem ainda profissionais sérios no mercado, né? E apesar de não ter a receita de bolo, a gente tem alguns caminhos que eles são básicos. Então, agora há pouco eu tive a oportunidade de conversar aqui com 2 vendedores, um casal, me parece casal, né? E conversando com eles falaram assim, olha, eu estou desistindo no Mercado Livre, porque eu estou vendendo e eu comecei e o negócio não está progredindo e tal. E pela fala deles, eu fui sondando, fui conversando e tal, e eu entendi que eles estavam na mesma fase que boa parte dos vendedores caem, que é o começo da jornada. O começo é mais difícil para todo mundo. O cara que entra no Mercado Livre, ele obrigatoriamente entra pelos correios. E aí, o cara não sabe que o jogo dele nem começou ainda. O jogo, para quem está no Mercado Livre, só começa depois que ele sai dos correios e vai para o Mercado Envios. Então, até você sair dos correios e ir para o Mercado Envios, esquece. Tá jogando a fase 1, né? Fase 1. Tipo, você tem que jogar para poder sair dos correios, emitindo nota fiscal, fazendo tudo direitinho. Então, cara, primeiro, desarme. Segundo, não desista. Existem barreiras naturais que, se você tiver a informação, se você tiver o caminho, isso vai facilitar o teu processo, vai facilitar a jornada. Até trazendo um pouco disso que você está falando, você, óbvio, conversando com clientes, vendedores e tudo mais, deve ter histórias engraçadas ou histórias peculiares, vamos dizer assim, né? Conta pra gente alguma coisa que tenha te marcado nessa jornada de 6 anos aí que você está falando. Óbvio que a gente não precisa falar nomes, mas alguma coisa que tenha te chamado a atenção, que você falou assim, cara, tá vendo como a gente tem oportunidade na mesa e tá muito claro, né, ou dos objetivos de você ter aberto a Rise? Legal, cara. Assim, a gente tem diversos cases de sucesso, pessoas que começaram do zero e aceleraram com muita rapidez, né, mas sempre seguindo um processo, sempre fazendo tudo muito bem estruturado. Então, eu tenho um mentorado, por exemplo, que ele tinha 3 lojas físicas aqui no Rio, e ele entrou no marketplace, no Mercado Livre, querendo encerrar uma dessas lojas. Ele falou, cara, Diogo, tá cansativo e tal. E esse cara, no primeiro mês, ele alcançou R$90 mil, depois no segundo ele chegou a 300. Ele falou, cara, eu vou deixar a loja física. Vou fechar todas. O processo de digitalização ele é irreversível. Em São Paulo já existe a entrega turbo, que é a entrega em 3 horas. Sim. Isso vai chegar a nível Brasil. Então você imagina, o cara que está com a loja física ali, e se ele não se adequar a isso, se ele não pelo menos buscar se posicionar também no digital, ele vai ficar fora, não tem jeito, vai ser difícil competir com isso. Então tem esses cases que eles vêm do básico, do digital, mas tem também aqueles que eram representantes e estavam cansados de ficar ali na mão só dos caras que estavam na ponta, e eles passaram para o digital. Tem também aqueles que apontavam ali o Mercado Livre como uma última chance e conseguiram de fato fazer um bom trabalho. Legal. Então assim, você tem diversos cenários, né? Mas o principal é, cara, se empenhar, entender que realmente esse é um caminho que não tem volta. Cada vez mais, imagina, é difícil a gente falar de pandemia, mas a pandemia foi... Eu ia até, desculpa te cortar, mas eu ia até te perguntar, você acha que a pandemia trouxe essa aceleração ainda mais? Sem dúvida. Quanto de gente que não tinha segurança em comprar online, pessoas de idade, e que na pandemia tiveram que comprar. Sim. Então houve ali um boom, né? E a gente de fato não sabe o dia de amanhã, a gente tem que se preparar, tem que estar pronto. Para mim o mais importante é o vendedor, o empresário, ele trabalhar muito bem a multicanalidade. Né? Perfeito. Você está no online, você está na loja física, você está na Shopee, está no Mercado Livre, está na Amazon. É lógico que você tem um perfil de cliente ideal onde você encontra ele com mais facilidade, mas você precisa estar bem posicionado. Perfeito. E isso é um ponto relevante, porque na pandemia eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu estava morando em São Paulo, aí voltei para o Rio. E eu trago uns dados, principalmente na área de restaurantes, que 30% dos restaurantes que não se digitalizaram, estamos falando de comida, que não botaram um WhatsApp, uma venda por WhatsApp, que isso já é uma venda digital. Sim. Né? As pessoas, não, mas o WhatsApp é uma venda digital. 30% dos restaurantes de São Paulo, a gente está falando de uma praça que tem restaurante pra caramba, né? Fechou. Você imagina no resto do Brasil, quantas empresas não fecharam por conta de não terem esse digital, ou eu acho que é não se abrirem para o digital, né? Eu acho que é um ponto relevante, acho que você traz, e que eu sempre bato na tecla de que é importante você abrir, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? 2025 ainda tem gente resistente, né? O que não faz sentido. Tem, muito.
Não faz mais sentido. Tem pessoas que estão começando do zero e faturando milhões, assim. Eu tenho vários mentorados que já chegaram aos seus milhões ali por mês. E, cara, isso é uma realidade que não esperavam, né? Não achavam que ia chegar nisso. Né? O cara não vê. Inicialmente, a maioria não vê. Talvez você que está assistindo a gente aí, talvez você seja esse que hoje está olhando para sua loja, está olhando aí, cara... O que eu faço? Não enxergo ali, cara, faz porque tem um caminho. E é muito legal, acho que é um ponto, como consultor e você também, eu acho que é muito legal falar isso para o pessoal que está ouvindo a gente. Abram, assim, existem pessoas que não são confiáveis, óbvio, como todos os mercados, mas a gente tem muita empresa legal. Tem a Rise, tem a Expo.com, procurem a Expo.com. A Expo.com pode trazer informações legais para vocês e pessoas de confiança que estão no mercado e que tem case e que tem história para contar, né? Não é aquele cara, não é o sobrinho que fez o cursinho do mercado do e-commerce ali. Opa, aí, tamo vendendo. Não é. Então, assim, é muito importante ouvir de fora, porque às vezes dentro de casa você está tão... talvez até desanimado, né? Que você acaba... será que eu vou vender 10 mil no Mercado Livre? Aí quando você vai ver, você está vendendo 1 milhão e não sabe nem, né, como conseguiu chegar aí. Tem uma frase do Ícaro de Carvalho que eu gosto muito de usar, que é... Excelente. Gosta dele também? Excelente. O seu sucesso não precisa ser solitário. Ele fala muito isso. E tem gente que ainda nem chegou no sucesso, ainda está sofrendo aí solitário. Cara, chega, para com isso. Você não precisa disso, se desarme, né? Procure pessoas de fato que se importem com você e caminhem com você. O que você provavelmente precisa não é um curso, um beabá e tal, não. É alguém que caminhe com você. E isso faz muita diferença. E que pode ser por um tempo determinado, né, Sim. cara? Até ele aprender. Então, assim, eu acho que é muito importante esse eu acho que talvez tenha sido uma das grandes informações que a gente trouxe nesse bate-papo com o Diogo. E, Diogo, para a gente terminar, estamos aqui nos últimos minutos. Como é que você enxerga o futuro do vendedor carioca nos próximos anos? E o que você acha que pode acontecer numa das coisas que a gente falou aqui, dessa união, né, dos varejistas, dos vendedores, das empresas cariocas e de eventos como esse que estão trazendo aí informações e coisas valiosas para quem está nos assistindo? Legal. O primeiro é que essa unidade, ela não é comum. Né? Principalmente se você for olhar para São Paulo e se você for olhar para outros locais, você não vai encontrar essa unidade. Verdade. Algo que a gente está buscando aqui, que na minha visão, ela tem essa sinergia aqui no Rio, justamente pelo perfil do carioca. Então, o carioca e do fluminense como um todo, né? Do empresário que trabalha no estado do Rio, ele tem um pé atrás, mas se ele confiar, ele abraça a ideia. Então, assim, eu vejo essa ideia da unidade, né? Por isso nós lançamos recentemente o Rio Marketplace Club. A ideia do Summit era só uma porta de entrada, mas o clube, a intenção é de fato juntar os vendedores para primeiro bater na porta lá e falar: Mercado Livre aqui, olha, nós temos 2.000 vendedores aqui que eles estão ansiosos por ter vocês aqui. Né? Vamos fazer um movimento, Vamos fazer um movimento. Você sabe que o Mercado Livre hoje já investe em polo, já investe em praças com taxas diferenciadas. Por que não a gente conseguir brigar por alguma coisa diferenciada, temporariamente, um crédito em ads, alguma coisa para o cara que é aqui do Rio, sabe? Cara, ó, estamos sofrendo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, na época das enchentes. Verdade, eles fizeram. Lembra? E isso você não vê aqui no Rio de Janeiro. Quantas vezes a região serrana já passou por tanta dificuldade e não há até agora, 2 semanas atrás, com a chuva que teve lá, também deu problema. E não há nenhum tipo de movimento nesse sentido. A gente precisa dar essa visibilidade. Então a intenção é criar essa fraternidade, criar esse grupo, que seja um grupo que seja forte e consiga brigar não só junto aos marketplaces, brigar de forma saudável, né, pleitear, como também de forma estrutural, governamental, e que a gente consiga diferenciar e, sabe, a gente tem condições para isso. Precisa se unir. Bom, Diogo, estamos terminando aqui. Queria agradecer a tua presença no Expo.com. No Expo.com Cast, é difícil falar. Se falar rápido não vai, né? Vai travar. Vai travar, trava a língua. Queria agradecer, cara. Acho que você trouxe informações que são realmente super relevantes. Eu, como você, carioca, sinto essas mesmas dificuldades que você tem, mas eu acho que essa união, essa unidade que você está tentando criar, pelo menos nesse mundo dos marketplaces, dos vendedores e até de marcas de varejistas como a First Class que você citou, eu acho que é muito importante. Cara, você está de parabéns. Obrigado. É um prazer ter te conhecido, eu ainda não te conhecia, por isso
Aí, gente, por isso que eu cheguei quando ele perguntou aqui, eu falei, qual é o nome da agência para não falar errado. Comum. Ele até riu, ele falou, não, pô, que bom, porque tem gente que fala errado. Eu falei, não, então é Rise. Fiquem aí com esse nome na cabeça, Diogo. Pessoal, queria agradecer, não esqueçam de ir lá no YouTube, seguir o nosso podcast, que vai ter muito insight legal ainda para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Obrigado. Prazer, cara. Valeu, Diogo.